Sou José Bento Ferreira, professor de filosofia. Hoje começa uma série de visitas virtuais a espaços de exposição para o programa Na Varanda da Casa do Parque. Vamos caminhar pelos espaços como o protagonista do filme Arca-Russa percorre o Museu Hermitage. Essa é a primeira parte da nossa primeira visita. Não estaremos numa festança na Rússia czarista, em São Petersburgo, mas enquadrados e conduzidos pelas ferramentas e aplicativos das infovias. E conforme escreveu o biólogo Fernando Reinach, navegando ao sabor do vírus em São Paulo e no Brasil. Nossas primeiras visitas serão ao acervo do MASP, porque ele é um marco afetivo e político para os paulistanos, e porque nesse acervo é possível observar as tensões entre diversos discursos sobre essas coisas enunciados acontecimentos que são as obras de arte. A expografia do acervo apresenta as obras em cavaletes de cristal, sobre pedestais de concreto, idealizados pela visionária arquiteta Lina Bobardi, autora também do projeto arquitetônico do museu. Em lugar de agrupar as obras de arte em módulos correspondentes a escolas, regiões, estilos ou períodos, utilizando paredes opacas, a expografia de Lina permite que o olhar atravesse os tempos, crie múltiplas conexões no espaço aberto do edifício monumental. Além disso, as tradicionais etiquetas com informações sobre as obras ficam atrás e não na frente, de modo que o primeiro contato com cada pintura ou escultura é aberto, livre, espontâneo. As informações prévias prejudicam o contato com as obras? Datas, nomes e temas direcionam o olhar? Nos impedem de ver o que olhamos? Impediriam então que o que vemos nos olhe? Essas perguntas já eram importantes para o mundo da arte antes mesmo da pandemia de telas pelas quais nos comunicamos sem troca de olhares, sem nunca nos vermos olhos nos olhos, uma vez que só podemos olhar para a tela ou para a câmera, conforme observou o filósofo Byung-Chul Han. Voltaremos a nos encontrar com Sua Majestade, a Madonna do Mestre de Bigalo, numa outra oportunidade. Majestade é o nome da aparição celestial da Virgem, um tipo de imagem importantíssimo no Ocidente cristão medieval. Essa pintura italiana em estilo bizantino, a moda dos ícones, certamente merece um capítulo à parte. Mas vamos em frente. Observemos tempo suspenso de um estado provisório. O trabalho de Marcelo Cidade marca um direcionamento da política de aquisição do MASP para a arte contemporânea. A coleção do MASP foi concebida por Pietro Maria Bardi a serviço de Assis Chateaubriand, pouco antes da primeira Bienal de Arte de São Paulo, na época em que as celebrações do 4º centenário da capital paulista mobilizavam a elite paulistana a criar instituições e narrativas que inscrevessem a cidade entre as grandes capitais do mundo. A coleção do MASP formou-se como um microcosmo da história oficial da arte, formulada a partir de um ponto de vista eurocêntrico. A pretensão à universalidade dessa narrativa, sedimentada nos grandes museus do mundo e reproduzida no MASP, entra em choque com a expografia de Lina, que subverte a narrativa oficial. Em suas gestões nos MANs, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Salvador, Lina já assinalava que os brasileiros olhassem para a mão do povo brasileiro, e não para as imagens dos colonizadores. Ao sublinhar os cavaletes e o pedestal, Marcelo Cidade revela que a história da arte enquadra e emoldura os trabalhos dos artistas, suas experiências de expressão. Ao mostrar o cavalete como um vidro baleado, o artista aponta para as disputas de poder que envolvem o mundo da arte e suas instituições, para o colonialismo, mercantilismo, racismo e o autoritarismo político que chancelaram, promoveram e usaram os artistas e os seus trabalhos. Ao mesmo tempo, Marcelo Cidade lembra a agressão sofrida pela expografia de Lina, que por 20 anos foi removida do museu. O cavalete remanescente em 2015, conta-se, sustentava o cardápio do restaurante. Continuando nosso percurso, observamos as etiquetas com informações atrás e não na frente das obras, e nos encaminhamos para uma pintura na qual eu sinto uma estranha atualidade. As Tentações de Santo Antão, de Bosch,
As Tentações de Bosch, pela sua semelhança com o tríptico Tentações de Santo Antão, do Museu Nacional de Arte Antiga, deveria ser uma versão alternativa para o painel central. Um tríptico é um tipo de decoração de altar, o tipo de mesa onde se reza a missa. Ele retrata à esquerda o combate inicial do santo contra forças malignas, e Antão ou Antônio sendo levado por seus irmãos, quase morto, depois de ter enfrentado os demônios. O centro mostra-o no auge dos seus tormentos, e à direita ele está plenamente purificado. O conjunto fechado mostra Grisai com cenas da paixão, protótipo dos místicos, ascetas, anacoretas. Bosch pintou outros Antônios e outros trípticos importantes, como o Jardim das Delícias, que fica no Museu do Prado, e os Santos Eremitas, na Galeria Academia de Veneza. Esse último possui muitas afinidades com a pintura do MASP, uma vez que Antão foi um desses homens do deserto, como Paulo de Tebas e Macário. No Eremos, o Ermo, os eremitas recusavam-se à cooptação do cristianismo pelo império, entre os séculos 3 e 4. Imitando Cristo, retiram-se para o deserto. Paradoxalmente, a solidão cultivada pelos eremitas foi também o paradigma da vida comum, ou koinos bios dos cenóbios, uma vida monástica, que, conforme tem escrito o filósofo Giorgio Agamben, afirma-se como forma de vida para além do direito, uma linha de fuga, alternativa às normas ditadas pelo poder político e patrimonial. O franciscanismo, por sinal, retoma esse movimento, de modo que a Legenda Áurea de 1399, que populariza as vidas de santos, prescreve os trabalhos de muitos artistas e relata, entre outras, as histórias do combate solitário de Antônio do Egito com os demônios, relata também as alegrias desse Antônio com os seus irmãos, de modo que os primeiros leitores da legenda certamente identificariam com a alegria dos franciscanos, que andavam descalços e, por assim dizer, sem nada no bolso ou nas mãos. É muito interessante comparar as duas versões, de São Paulo e Lisboa, do painel central das Tentações. Os elementos principais são os mesmos. Vemos Antônio num antigo forte romano, aberto para que possamos ver o interior. Ele luta para manter a serenidade em meio a toda sorte de profanações de tudo o que é sagrado para um cristão. A parte inferior à direita do quadro é tomada por uma água turva, habitada por criaturas sinistras. A parte superior à esquerda mostra uma cena apocalíptica em que uma cidade é tomada por um incêndio, tema recorrente de Bosch, provavelmente por causa de um fato testemunhado por ele. Uma congregação observa sua catedral em chamas, envolta por emissários alados do Apocalipse. À direita, porém, o forte romano se transforma numa estrutura oval, com uma chama no topo. E acima, numa placidez etérea, a principal diferença, talvez, entre as duas pinturas. A cena em que Antônio é disputado entre anjos e demônios aparece na porção esquerda do tríptico, mas estaria no centro, se prevalecesse a nossa versão. A mesma cena foi pintada também pelo jovem Michelangelo. Observem a placidez,
a imperturbabilidade do Antônio, enquanto os demônios o arranham, agarram e devoram. A cena do Michelangelo foi pintada a partir da gravura de Martin Schongauer. Observem a apropriação de observações das ciências naturais para a representação das criaturas. Uma outra diferença está na fisionomia do santo. Na pintura de Lisboa, ele olha para nós com uma serenidade quase risonha. Na nossa pintura, ele parece mais sério. Tenho a impressão de que olha ao mesmo tempo para nós e para os seres monstruosos diante dele. Seres que o filósofo Michel Foucault descreveu como a imagem da loucura humana, formas dementes, encerradas num segredo, que subiram de um sonho e ali permanecem à superfície de um mundo, silenciosas e furtivas. Em meio à depravação da missa, em que se parte o pão, em que se distribui o vinho, em que um mago amputado pede esmolas, em que um padre com cabeça de porco reza uma missa satânica, a máxima heresia, uma vez que para os cristãos a paixão de Cristo é o sacrifício final e, portanto, todo o sacrifício de animais significa a adoração de um falso Deus. Um caçador conduz pelas orelhas a vítima sacrificial, que será abatida nesse altar profano, ao som da viela de roda, de uma espécie de alaúde, dos guizos presos a um cão, instrumentos associados à música profana e à sexualidade. Não custa lembrar que a parafernália tecnológica que gera as nossas imagens nos tornou surdos para as pinturas, mas que o espectador da época tinha encontros extraordinários com as imagens físicas, não corriqueiros como os nossos, e seria capaz de ouvir os instrumentos, murmúrios e ruídos da pintura, como nós atribuímos às telas o som que vem dos alto-falantes. O que me impressiona nessa pintura é a capacidade sobre-humana de Antônio de manter a concentração em meio a esse exército de distrações. Uma força da qual não me sinto capaz ao ser testado pela infestação de notificações que os novos meios de comunicação intensificaram. Antônio estoicamente se mantém sereno, e embora o olhar pareça siderado na nossa pintura, o gesto é o que importa. E ele imita a bênção de Cristo, dirigida ao interior sombrio da capela, onde ocorre a verdadeira missa, uma Eucaristia verdadeira. Cristo ressuscitado parece observar Antônio lá fora, diante do Cristo crucificado. O altar interno que repercute um altar externo que a pintura deveria decorar se não estivesse no museu. Ao lado da cena do Novo Testamento, uma coluna decorada com relevos do Antigo Testamento faz o jogo do Antigo e do Novo, que tanto a cultura do Renascimento quanto a teologia apreciam. Moisés recebe as tábuas da lei inutilmente, porque o seu povo adora o bezerro de ouro. Um rei macaco recebe oferendas. E os espiões de Moisés trazem os frutos da terra. Frutos são outra forma recorrente da pintura de Bosch. Frutos são receptáculos, recipientes, corpos. Estão ligados ao jogo do conter e do revelar, que essa pintura sempre interroga, como o dogma da encarnação e a teologia da imagem. Como é possível que um corpo material contenha algo sagrado? Como o corpo de Maria dá à luz Deus, como o corpo da mulher produz a vida para o bem e para o mal. A pintura de Bosch
retrata o esforço de manter o foco no que realmente importa, em meio às deturpações do bem, às distrações de um mundo às avessas, onde todos os valores se inverteram e foram trocados pela máquina mercante, como no poema de Gregório de Matos, uma pintura apropriada ao tempo em que somos desgovernados em todas as esferas. Agradeço imensamente aos meus colegas professores Bruna Picásio Ornelas e João Paulo Costa do Nascimento. Recomendo o Instagram do MASP, com posts espertíssimos, muito bem escritos e preparados pela equipe curatorial. Obrigado e até a próxima.